Nas bênçãos de Jesus, novamente nos encontramos no prazer de estudar, de buscar conhecer, mesmo que seja pouco a pouco, as coisas do Espírito. E nesse sentido, então, irmos nos adequando, digamos assim, nos tornando mais fácil as nossas adequações às realidades do espírito imortal que somos todos nós, embora estejamos agora num corpo de carne. E o nosso tema hoje, nesse agradecimento a Deus nosso Pai, é sexo nos espíritos. E nós vamos nos ater, evidentemente, à questão 200 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm sexo? E eles respondem: não como o entendeis, porque sexo depende de constituição orgânica. Há entre eles, entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseado na afinidade dos sentimentos. Então vejam bem, os espíritos da codificação não respondem nem que sim e nem que não. Eles dizem, não como o entendeis. E pede a que se compreenda que os espíritos têm sexo não como nós conceituamos até aqui na Terra, o que nos levará, então, a procurar definir ou decidir, discernir o que é sexo na vida material e na vida espiritual. Então, assim, no planeta, aqui na vida material, sexo é identificado pelos sinais morfológicos do homem e da mulher. Essa é a forma distintiva na vida física de identificação dos sexos. Nós, então, nos restringimos, né, a essas manifestações biofisiológicas e os desequilíbrios normais e naturais dos seres humanos. E para estudar como nós estamos fazendo agora, é preciso que nós desloquemos a visão desse campo estritamente físico para projetá-lo no campo ilimitado do espírito imortal. Então, para a doutrina, o ser principal, quem é? É o espírito, que usa, nesse momento, se serve de um corpo físico, sendo ele, o espírito, o comandante absoluto. É o que sobrevive após a morte do corpo físico, com a sua sensibilidade, com seus recursos morais, intelectuais, com seu caráter, com os seus hábitos, numa individualidade que o caracteriza, demonstrando as qualidades e as deficiências que exterioriza, que não são produto de glândulas ou hormônios, mas de uma química mental. Como tal, os órgãos sexuais são passivos. Eles obedecem ao comando da mente. Não é prazer de momentos, é permuta de energias que, na essência, são energias divinas e que têm como base a lei de atração e manifesta-se em todos os seres. De uma forma ou de outra, em todos os seres. Então, os órgãos genitais masculino e feminino, eles são instrumentos do espírito através de uma ação mental. Perdendo o corpo físico, o espírito nada perde de imediato da sua sexualidade, característica, maneira de ser, preferências, enfim. Ele se posiciona na vida espiritual tal qual ele era, tal qual ele foi quando encarnado. Agora, nessa vida espírita, ele não tem
tem sexo como da organização física, pois no corpo espiritual não há os mecanismos de fecundação com possibilidade de reprodução. Então, nesse mundo, veja bem, nós estamos falando que em tese, mas nós vimos antes que cada um desencarna sem perder as suas características mentais que o guiaram quando encarnado. Mas, nesse mundo o espiritual, o homem e a mulher vão se distinguir pelas organizações específicas, pelas, como eu dizia, expressões particulares, e que são demonstradas principalmente nas obras de André Luiz, né, nas quais ele descreve bem essa atração energética no namoro, no noivado, nas uniões matrimoniais, uma vez que a sexualidade continua viva. Mas ela não mais vai se servir dos órgãos sexuais. No nosso mundo, nós confundimos sexo e sexualidade, sendo que a sexualidade necessariamente não precisa vir acompanhada de sexo. Ela é característica geral do organismo e experimentada pelo ser e não necessita da relação com o sexo. Isso é complicadíssimo para o homem encarnado entender a diferença entre sexo e sexualidade. A sexualidade em cada um, em cada ser, ela será a soma de qualidades adquiridas no corpo de um homem ou de uma mulher, no qual o campo mental é que determina as condições de masculinidade ou de feminilidade. A dualidade desses campos não constitui contraste, oposição, mas equilíbrio. O que nós estamos, então... E esse equilíbrio busca o quê? Busca harmonia na própria razão evolutiva. Daí de concluir-se que tanto os campos masculino quanto os femininos possuem dentro dos seus próprios conteúdos forças sexuais opostas dominadas. É a noção do ânimas e do ânimo. Então, que conceitua-se nesse Taijitu que todo homem hoje, aqui, encarnado, do sexo masculino, diríamos assim que ele teria 70% das caracterizações que compõem as condições, digamos assim, as estruturas masculinas, e 30% de estruturas femininas. Assim como uma mulher, uma pessoa encarnada do sexo feminino, teria 70%, é um número imaginário, proporcional, mas 70% de condições femininas e 30% de condições masculinas. Tanto que é perfeitamente você ver um homem, uma pessoa do sexo masculino, completamente integrada nele, ninando um bebê, tendo ternuras que são próprias, entre aspas, mais do sexo feminino. Como é possível você ver um espírito encarnado no sexo feminino serrando uma tora de lenha, batendo um martelo, que são, em tese, atribuições masculinas, sem que nenhum perca nada. Então, a ideia é que o espírito em si, ele é um todo, composto de ânima e ânimos. É um composto e que se exteriorizará na hora certa, na medida certa, proporcional, nessa sexualidade que não precisa do sexo. Então, essa energética sexual, por assim dizer, ela
que nós vimos aí que aparentemente são opostas, os 70% e os 30%, essas que aparentemente são opostas, né? Elas, uma mantém a sua preponderância e a oposta fica aqui como que temporariamente na sombra, porém com reflexos em vários outros campos, certo? Sem que ninguém deixe de ser aquilo que é. E é nesse equilíbrio de forças que a evolução vai se formando. Então, a energética sexual vai estar sempre relacionada com o teor evolutivo e com a necessidade de uma vivência consciencial da faixa sexual de predominância. Claro, claro que sim. Então, como nós somos incessantemente chamados ao aperfeiçoamento, é natural que a nossa vida mental não estacione. Habitando um corpo de morfologia masculina ou feminina, a estrutura mental absorve os valores novos, portanto, a posição mental do espírito nesta ou naquela posição não é fixa, mas é transitória, através da qual o espírito vai acumulando qualidades dos dois sexos, ele vai se enriquecendo como ser imortal, que passa a se apresentar com características masculinas ou femininas, agora não mais na estrutura física, mas na estrutura mental, manifestando virtudes. Então, isso sedimenta o fenômeno que nós poderíamos dizer assim, de uma bissexualidade, que é cada um apresentar em sua personalidade hábitos, tendências, qualidades, tanto masculinas como femininas, sem que uma não impeça, seja impedimento ou seja desfavorecimento em relação à outra. Quanto mais virtudes de ambos os sexos o indivíduo possuir, maior será o seu grau evolutivo. Energia, ternura, fortaleza, humildade, poder, delicadeza, inteligência, iniciativa, intuição, sabedoria, amor, sei lá quantas outras coisas vão caminhar em contínuo equilíbrio, no qual o espírito imortal é que vai se enriquecendo. E na questão 202, o Livro dos Espíritos diz assim: veja bem, se o ser permanecesse estacionado com uma única característica, ele ficaria como? Limitado, estacionado, deficiente. E aí na questão 202, os espíritos dizem assim: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões para adquirir experiência. Aquele que fosse sempre um homem só saberia o que sabem os homens. Então, à medida que o espírito vai atingindo graus mais altos da evolução, ele vai desgastando as características acentuadas dos dois sexos, porque elas vão se fundindo para surgirem em expressões mais belas e superiores. Isso ocorrerá por algum forçamento? Não. Ocorrerá de uma forma muito espontânea e o indivíduo vai incorporando nele as qualidades nobres dos dois sexos, refletindo em si qualidades aperfeiçoadas, de uma avançada, por assim dizer, de uma perfeição que avança mais e mais. Então, ele não, nesse momento, ele não, como espírito, ele não precisa mais das exteriorizações masculinas ou femininas com os órgãos como nós conhecemos na Terra, mas a síntese gloriosa dessas virtudes em plenitude de luz, sabedoria e amor. E aqui eu trouxe, permitam-me, esse livro do Manuel, deixa eu ver de quem que é, Manuel, sim. Manuel Filomeno de Valdo Perfeito, o livro Sexo e Consciência, organizado
por Luiz Fernando Lopes, sobre as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Então ele diz assim: o sexo estaria ligado às mais nobres funções do sentimento. Ele ainda não é moral devido à nossa evolução. Quando suplantarmos todas as fases do sexo, atingiremos os degraus desconhecidos, que seria a chamada fase supersexual. Nesta, as correntes energéticas ligadas ao que há de mais nobre no espírito se expandem em fontes de gozo por nós desconhecidas. A troca energética é feita entre os seres que se amam, sem, nesse caso, a ajuda, porque não há necessidade, dos órgãos sexuais. E aqui, mais para frente, ele vai nos dizer sobre Jesus, né? Então, ele fala exatamente da forma do amor como Jesus amava. E ele diz assim, exatamente, voltando ao ânimos e à ânima, ele mostra que Jesus era alguém integrado em perfeita harmonia, na absoluta perfeição nessa harmonia do ânimos e do ânima. E aí ele cita alguns exemplos assim, que, por exemplo, quando ali no caso da mulher que foi trazida para ser apedrejada, quando ele fala em relação à mulher, o que ele estava exteriorizando? A sua sensibilidade feminina, a sua ânima. Considerava que aquela que tinha lá praticado tal delito estava sendo proposta uma morte terrível da lapidação. Então ele defende, dando-lhe o direito de igualdade, mas refletindo ali a sua postura ânima, a sua postura feminina, de compaixão e tudo mais. Entretanto, quando ele dá aquela resposta, o que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele estava exteriorizando uma postura máscula, governada pelo seu conteúdo ânimos. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Então, exatamente, veja bem as situações que nós vamos encontrar para que nós possamos entender uma postura de equilíbrio, abrindo a nossa mente nesse sentido de uma integração dentro de uma energética que nós não temos nem condição de avaliar, certo? E que é, por exemplo, de intensa importância. Então, aí o livro continua e diz assim aqui: o homem Jesus deu outra dimensão à figura masculina e apresentou uma alternativa de maior amplitude. E é por isso que a tradição judaica encontrou nele um defensor da mulher e dos seus direitos. Ele estava sempre cercado pelas mulheres até o momento da crucifixão, quando todos os seus amigos homens fugiram, com exceção de João, certo? Então, são reflexões que, num primeiro momento, façam que surja na mente de cada um de nós inúmeras outras questões que nós não vamos nos deter aqui, né? Então, essa exemplificação de Jesus vem falar da grande importância de desafio que a vida é para cada um de nós e que precisamos, então, compreender realmente qual é a função do sexo, qual é a função da sexualidade, uma vez que são duas situações totalmente diferentes, né? Daí Jesus era um homem que amava igual uma mãe, apesar de ter atitudes em que ele agia de uma forma vigorosa, como se fosse um pai. E isso em nada fez com que ele se desmerecesse
por assim dizer, então ser vigoroso como necessário e terno quando a situação exigir, é algo que verdadeiramente nos desafia e que a grande maioria de nós não está preparada para entender esse lado feminino que integra e que faz parte da personalidade masculina, enquanto o lado masculino também se integra e se articula com a dimensão feminina. Então, Jesus, para fechar o nosso tema, antes disso, lembrar que nas esferas espirituais não significa ser macho ou ser fêmea, órgãos masculinos ou órgãos femininos, relações sexuais, e sim um conjunto de qualidades nas quais o amor fulge pleno, baseado na afinidade do sentimento. Então, fechando, Jesus é o nosso modelo de sexualidade integral. Nas conjunturas que atravessarmos em meio às dores que nos afligem ou em qualquer circunstância, recordemo-nos do incomparável amigo. Seja qual for o desafio que nos alcance, Jesus é a resposta. Ao surgirem dúvidas, façamos nós a seguinte pergunta: o que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Se nos questionarmos qual seria a conduta do homem Jesus frente aos problemas que batem à nossa porta, certamente seríamos balsamizados por uma brisa gentil que tomará conta da nossa alma, poderá nos levar às lágrimas, ao êxtase, quando reconhecermos a nossa pequenez e seremos então induzidos ao mais profundo sentimento de gratidão. Que nessa abordagem, a mente, o campo mental de cada um de nós possa se abrir para possibilidades que talvez não tivéssemos pensado nesse conteúdo mental que exatamente faz parte do espírito imortal e no qual cada ser é um composto de masculinidade, de feminilidade, de masculinidade, em perfeito equilíbrio para crescimento, harmonização e integração no todo, na natureza, nas bênçãos de Deus. Que Jesus nos abençoe.